Olá, prosseguindo no estudo do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, vamos examinar hoje o subitem, a parábola do bom samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, colocando-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Essa é uma parábola extraordinária, onde ele destaca 3 tipos de pessoas. Primeiro, os ladrões, que completamente insensíveis para com a outra pessoa, o ataca, rouba, fere, uma pessoa completamente indiferente para com o outro. Um segundo tipo de pessoa que Jesus levanta aqui são os religiosos, tanto o sacerdote quanto o levita. Eram pessoas que lidavam, eram intérpretes da lei, não é? Eram equivalentes ao doutor da lei que questionaram Jesus. Eram religiosos, como religiosos de nossos dias hoje. Seriam o sacerdote e o levita. Os 2 eram relacionados com o estudo e a interpretação da lei. E uma terceira pessoa, o samaritano. Talvez são 3
situações de pessoas. Os ladrões, indiferentes, cruéis, os religiosos, o sacerdote e o levita, e o samaritano. Os samaritanos eram considerados pelos judeus como pessoas indignas, pessoas de má vida. Isso já há muito tempo, os samaritanos eram considerados inimigos dos judeus. Eram todos eles hebreus, mas havia esta cisão desde a época da descendência de Salomão, quando o reino se dividiu em um reino do norte, com as 10 tribos, daí considerado a Samaria como a sua sede, e Judá e Levi ao sul. Eram inimigos. E os judeus consideravam os samaritanos como indignos, porque eles tinham convivido com pessoas de outras etnias que moravam ali nas adjacências, eles tiveram filhos, enfim, e os judeus consideravam-se puros e tudo mais. E considerando que o samaritano era tido pelo judeu, e ele falava aqui ao doutor da lei, era tido como uma pessoa de má vida, uma pessoa indigna, foi justamente o samaritano que acudiu ao homem ferido na beira da estrada. Essa é a primeira questão que chama atenção. É aquela pessoa que, indiferente, que pensa assim: o que é meu, e o que é seu também quero para mim. São os ladrões. O segundo grupo, que são o sacerdote e o levita, diz assim: o que é meu, o que é seu, pronto. Não vamos nos misturar. E o terceiro, que é o samaritano, citado neste exemplo: o que é meu pode ser seu também, se necessitar. Compartilha. Então veja 3 níveis de evolução moral, de evolução espiritual. A pessoa completamente insensível, a pessoa já com entendimento, mas ainda não consegue superar o egoísmo, o egocentrismo, acaba sendo indiferente para com a necessidade do outro. E, finalmente, o samaritano, que já é desprendido e que se coloca como uma pessoa pronta para ajudar no caso de necessidade. São 3 níveis de evolução espiritual, muito interessante. E ele, falando do comportamento do samaritano, veja bem, tanto o levita quanto o sacerdote, eles viram a pessoa caída ali, o homem ferido, e tendo observado o homem, seguiram adiante, preocupado com os compromissos com a lei, que eles não podiam tocar em pessoas que estavam mortas ou tocar em sangue, que daí tinham que fazer purificação, uma série de regras na religião deles que impedia que eles tivessem esse contato com uma pessoa, como nesse caso que foi citado. O samaritano não. O que aconteceu? Ele viu o homem e foi tocado de compaixão. E ao ser tocado de compaixão, ele se aproxima do homem, socorre-o nas primeiras necessidades, faz ali os primeiros socorros, leva-o até uma hospedaria, cuida dele, deixa dinheiro ali com o dono da hospedaria, diz: olha, você cuida desse homem, quando voltar, se tiver despendido mais do que o dinheiro que eu te deixo, eu te reembolso, cuida desse homem. Então veja, a pessoa totalmente desprendida, ele teve compaixão e
decorrente da compaixão, ele partiu para a ação. Tudo que ele fez depois é a caridade. Não é? Jesus diz ali, qual dos três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Nós comentamos em um vídeo anterior, quando tratamos, ainda no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, numa mensagem de instruções dos Espíritos, do Espírito Miguel, que fala sobre a piedade, que é a compaixão, que é a misericórdia. Então, esse sentimento de piedade, de compaixão, de misericórdia, de empatia, colocar-se no lugar do outro, é o que dá o impulso para a criatura praticar a caridade. Muito interessante como Jesus enfatiza isso, não é? Aí ele, naquela mensagem do Espírito Miguel, ele diz assim, que a piedade é a irmã da caridade, e a caridade é que nos conduz a Deus. Certamente o Espírito Miguel estava se baseando nesse ensino aqui de Jesus, não é? Tem a piedade, aí a piedade induz a pessoa à prática da caridade, como foi descrito na parábola pelo samaritano, não é? E aí é justamente a prática da caridade que conduz a Deus, como diz o Espírito Miguel, fazendo uma nova leitura da parábola de Jesus, que aqui está. Allan Kardec, ele faz uma análise na sequência, deixando algumas frases. Ele fala assim, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, não é? Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Exato, concordando exatamente com o que disse lá o Espírito Miguel e, naturalmente, como diz Jesus, não é? Para a pessoa possuir a vida eterna, ou seja, adentrar o reino de Deus, para encontrar assim o estado de bem-aventurança, é a prática da caridade e o estado íntimo de humildade, não é? Kardec ainda destaca mais ainda esse aspecto, já que o capítulo trata fora da caridade não há salvação, ele fala assim, humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Está falando de Jesus. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Está aí descrevendo a questão ali do sacerdote, do levita, dos ladrões, evidentemente. É em contraste com o comportamento do samaritano. E aqui uma frase muito forte, ele diz assim, e não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta para a felicidade futura. Aí está o recado claro para nós. Humildade e caridade. É a condição absoluta, não é? A caridade. A caridade, como diz o Chico, é o amor em movimento. Deus é amor. Entrar em comunhão com Deus é colocar-se dentro deste movimento que é o amor. E você, naturalmente, estará no reino eterno, no reino de Deus, no reino dos céus, não é? E ele conclui assim, o Kardec, comentando esta passagem.
Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Que fique claro para nós que nós somos religiosos, como o sacerdote e o levita. Essa é a nossa posição como religiosos. Agora precisa dar aquele passo adiante na prática da caridade, né? Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. Porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. A questão para nós que somos religiosos, que nos interessamos pelos ensinos de Jesus, e aí nos colocamos semelhantes ali ao sacerdote e o levita, não é? Daquele tempo, nós somos o sacerdote e o levita do nosso tempo, em alguma medida, não é? O que nos falta a ser como aquele samaritano. Nem todo samaritano pratica caridade, mas aquele, porque ele quis dar o contraste, né? Que o samaritano era considerado de má vida. O sacerdote e o levita eram pessoas que conheciam profundamente a lei de Moisés, também os profetas, conheciam profundamente, mas não praticavam a caridade, né? A questão que nós podemos colocar para nós, e uma vez eu já trouxe este questionamento, é com que intensidade nós queremos adentrar a vida eterna? Essa é uma questão que devemos fazer para nós, que o doutor da lei, não é? Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Ele, na verdade, não estava interessado em possuir a vida eterna. Ele estava fazendo essa pergunta para tentar Jesus, para pegá-lo em alguma contradição em relação à lei e ter assim como poder acusá-lo. Possivelmente ele próprio, aquele doutor da lei que perguntou a Jesus, não perguntou a si mesmo se ele realmente queria possuir a vida eterna. É a pergunta que precisamos fazer para nós. Queremos a vida eterna? Quanto queremos? Até o ponto do sacrifício? Sim ou não? Então digamos sim. Então preciso praticar a caridade. Ter a compaixão do necessitado, que nós já vimos naquele estudo da piedade, que é uma escolha, é uma decisão que temos que tomar, porque o sentimento de piedade é da natureza do ser vivo, faz parte da nossa estrutura íntima, só que nós escolhemos ser indiferentes por comodidade. Nós escolhemos o egoísmo, escolhemos o ego e as coisas do conforto, enfim. Essa é uma escolha. É exercitar a partir de agora, se nós realmente queremos possuir a vida eterna, como perguntou o doutor, é procurar olhar e perceber a situação do outro necessitado, nos colocar na posição do outro, e aí, entendendo a necessidade, ir ao encontro da pessoa para poder servir, para ser útil, para auxiliar a pessoa. Então fica este questionamento que o doutor da lei fez a Jesus, nós podemos fazer para nós mesmos. O que é preciso fazer para possuir a vida eterna? É praticar a caridade. No próximo vídeo, nós prosseguiremos estudando este capítulo, Fora da Caridade Não Há Salvação, tratando do tema O Mandamento Maior. Até lá, então, que
Que Jesus nos abençoe.